Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 de Gênesis. Nós temos aqui alguns relatos, alguns acontecimentos. E o primeiro deles, Abraão casou-se com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos. Abraão, com mais de 137 anos, não sei ao certo, foi depois da morte da sua esposa, que morreu com 127, e ele 10 anos mais velho, 137, alguns anos depois, vamos dizer aí cerca de 140 anos, não fala aqui, ele casa-se de novo com Quetura. E Abraão tem 6 filhos com essa mulher. Incrível isso, né? Ele nunca foi falado que Abraão tinha problema com infertilidade. O problema de infertilidade sempre foi citado com Sara. Tanto é que ele tem o filho Ismael e ele se casa aqui com cerca de 140 anos de idade. E ele tem mais 6 filhos. E também cita que ele tinha concubina. O interessante aqui é que Abraão soube separar bem as coisas para o plano e para o projeto de Deus. Como ele também dispensou Ismael, quer dizer, mandou Ismael para uma região longínqua para que lá ele pudesse ter a sua geração, aqui também ele faz o mesmo com esses 6 filhos de Quetura. Manda para uma região bem distante, dá presentes para eles, diz que a herança era só para Isaac, então ele presenteia esses filhos e manda eles para uma região distante. Depois nós temos a morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael os sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Aqui nós vemos agora a morte de Abraão. A gente vem falando, eu dei um estudo muito completo, muito bom, falando sobre a morte, e chegou agora a morte de Abraão. E um fato interessante, bonito acontece aqui, porque os 2 filhos, agora adultos, tanto Ismael quanto Isaque, eles agora se reúnem. Ismael vem de longe para juntar ao seu irmão Isaque e sepultar o seu pai. Uma atitude bonita aqui, para quem saiu da maneira com que Ismael saiu, ele agora se encontra com seu irmão para enterrar o pai. Na mesma caverna, que Abraão comprou, valorizou aquele pedaço de terra, comprou e agora é sepultado junto com sua esposa Sara. Nós temos agora falando sobre os descendentes de Ismael. Interessante também olhar para a descendência de Ismael, porque fala sobre 12 filhos de Ismael, 12 príncipes. O número 12 é muito interessante, traz várias passagens bíblicas sobre o número 12, 12 tribos, 12 tronos, 12 portas na cidade de Jerusalém. Agora aqui nós vemos 12 filhos de Ismael e são chamados eles de príncipes. Então, o que nós temos até agora? Abraão tem 8 filhos.
toda a geração de Abraão, da sua semente, semente como o pó da terra, como as estrelas do céu, nações vieram de Abraão, algumas da carne, como os filhos de Quetura, como o próprio Ismael. Por que da carne? Porque o que é filho da promessa, o que está relacionado aos projetos de Deus, espiritualmente falando, é somente Isaac. E todos esses outros filhos, eles mais tarde vêm ser inimigos do povo de Deus, reivindicam bênçãos porque diz ser filhos de Abraão. Depois nós temos agora uma nova etapa, agora nós vamos ver a citação do nome Jacó. Veja, nós temos 12 filhos de Ismael, mas nós não vamos ver 12 filhos de Isaac, mas vamos ver 12 filhos de Jacó. O nascimento de Esaú e de Jacó. Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram árabes e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. É uma atitude linda de Isaac aqui que nós não presenciamos nem com Abraão. Algumas versões diz que Isaac orava insistentemente para que Rebeca engravidasse. Ele clamou. Ele chorou, ele buscou ao Senhor para que sua esposa amada ficasse grávida. Aqui também nós não vamos ver atitude como de Sara, buscando uma esposa, né, uma mulher para Abraão ter um filho, porque nós também estudamos no capítulo anterior a figura de Isaac, semelhança com Cristo, a figura de Rebeca, semelhança com a igreja. Então Isaac, ele ora. A mulher era infértil, ela não podia ter filhos. Ele ouviu todas as histórias do pai e ele sabia que ele é que ia levar essa geração, o propósito de Deus à frente. E a mulher era estéril. Ele ora, o Senhor ouve a oração dele, o clamor dele, e Rebeca fica grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor. Então nós vemos aqui Rebeca, ela fica grávida e fica grávida de gêmeos. E ela viu que não estava muito normal o que estava acontecendo, que os meninos, eles brigavam ali no ventre dela, né? Eu não sei como é ter gêmeos, mas aqui ela sentiu algo assim diferente, né? Uma briga dentro da barriga dela. E ela então vai perguntar para Deus: mas Deus, o que está acontecendo? E o Senhor responde para ela no 23: no seu ventre, Rebeca, há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais novo. Imagina uma mãe grávida de gêmeos ouvir uma palavra dessa de Deus, que no ventre dela tinha 2 nações. E não era somente 2 nações, seriam inimigos. E que o filho mais novo
dominaria sobre o mais velho. Nós temos que prestar muita atenção no que Deus está falando aqui. Na sua onisciência, Deus falou isso para Rebeca, porque há muita conversa a respeito de Jacó. Mas nós já estamos vendo aqui o próprio Deus falando quem Jacó iria ser. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Quer dizer, Isaac casou-se com 40 e ele aguardou 20 anos para que aquela esposa estéril ficasse grávida e desse à luz. Vamos fazendo um paralelo aí entre Isaac e Abraão. Abraão esperou 25 anos. Só que muito antes disso, ele teve Ismael dando uma forcinha para Deus. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Olha aqui um grande erro dos pais. Um dando preferência para um irmão, o outro dando preferência para o outro irmão. Eu acredito que Rebeca, ela contou tanto para o esposo Isaac, quanto para o filho Esaú, quanto para o filho Jacó, sobre o que Deus havia falado para ela. Que do ventre dela sairia 2 nações. Que o mais novo dominaria sobre o mais velho, que eles seriam inimigos. Certamente ela não ficou com essa palavra só para ela. Mesmo assim, nós vamos ver aqui o pai gostando mais do primogênito, a mãe dando atenção e gostando mais de Jacó, aquele filho que ficava mais em casa e talvez cuidava mais das questões relacionadas ali ao acampamento, a ovelhas e tudo que diz respeito aos acontecimentos em casa. Não significava que Jacó era preguiçoso e que ele ficava em casa. Significava que o irmão saía para caçar e que Jacó ficava em casa cuidando das coisas da administração, de tudo em casa. Lembrando que Isaac, o pai deles, era riquíssimo, herdou tudo do seu pai Abraão, né? E um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: "Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí." Por isso puseram agora o nome em Esaú de Edom, por causa do vermelho. E de Esaú, que agora tem o nome de Edom, vem os edomitas. Jacó respondeu: "Sim, eu deixo. Mas se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho, ou seja, o seu direito à primogenitura, o seu direito à bênção, a receber a bênção do pai." Esaú disse: "Está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então, jure primeiro", disse Jacó.
os seus direitos de filho mais velho. Então fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Eu fico pensando que fome louca é essa de Esaú. Ele chegou no acampamento. Ele sentiu o cheiro ali, um cozido, outras versões dizem um cozido de lentilha. Ele sentiu o cheiro daquela comida ali pronta. E o que nós entendemos de verdade é que Esaú não dava a mínima para, vamos dizer, para as coisas espirituais, para as bênçãos do Senhor. E depois nós vamos ver também que Esaú se casam com mulheres que não era para se casar. E são muitas coisas que nós vamos ver acontecendo com Esaú. Mas fica muito claro aqui que ele não valorizava, não deu importância e vende por muito pouco. Mas será que nós podemos julgar Esaú? Será que muitas vezes nós não estamos dando importância a coisas sem importância e recebendo pouco por aquilo que deveria ser de grande valor? A nossa salvação, por exemplo, trocando por coisas tão pequenas? Fica essa palavra do Senhor para nossa meditação e depois nós vamos continuar em nome de Jesus.